Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar sobre devaneio psicológico. Você já se viu em algum momento olhando para o nada e viajando que você não sabe nem direito onde você estava? Ou às vezes eu fiquei pensando, às vezes até no feed de um celular que a gente começa a mexer e a gente está ali horas passando uma coisa e a mente parece que está vagando por outros planetas. Quando a nossa mente está longe e a gente estava na teoria fazendo algo, mas de repente a gente se perde, o que está acontecendo é que você está vivenciando um devaneio psicológico. O que é o devaneio? Ele vai acontecer quando a nossa mente se desconecta do presente. Isso normalmente em atividades muito automáticas que a gente realiza, isso tem a tendência de acontecer com mais frequência. E nessa desconexão que a gente tem da realidade, do que a gente está fazendo naquele momento, a nossa mente começa a criar cenas, diálogos, possibilidades, começa a se lembrar de coisas passadas, começa a pensar como que quer que o futuro aconteça. Quando a gente entra no automático, na verdade o que a gente sabe é que a nossa mente naquele momento entra, na verdade, numa ativação da nossa rede neural padrão, ela assume o controle nesse momento. Quais são as características do devaneio? Você tem essa mente que se desloca, então ela se desconecta do presente. Ela vai, nesse momento, criar histórias, diálogos, narrativas, lembranças, coisas que aconteceram. Às vezes a pessoa pode reviver cenas, uma cena que ela viveu, ou está pensando aí um pouco nesse futuro. Então, essa é uma característica do devaneio. Você tem passado, presente e futuro meio misturado dentro dessa fantasia. Então, às vezes, a pessoa está no passado, às vezes ela está no futuro, às vezes ela está numa coisa meio misturada. E isso acontece de uma maneira muito fluida, uma cadeia de pensamentos e emoções que vai sendo gerado naquele momento. Então, quando a pessoa percebe, é como se ela estivesse vivendo um roteiro. Ela consegue criar um roteiro numa cena nesse momento que ela se desconecta do presente, do que está acontecendo, e às vezes esse roteiro é um romance que ela imagina então como vai ser quando ela encontrar o homem da vida dela, ou é um drama, essa pessoa se vê discutindo no casamento, falando lá da conversa que quer ter com o marido. Às vezes o enredo é vingativo, aquela pessoa vai ver o que eu vou fazer com ela, eu vou deixar de fazer. E às vezes até mesmo catastrófico. Então, você pode começar a ter um devaneio que vai sempre para situações de crítica, de humilhação. Eu vou me aprofundar nisso na próxima semana, tá? Vou falar sobre pensamentos catastróficos aqui. E olha só, qual que é uma característica talvez principal quando a gente vai falar do devaneio psicológico? É que isso vai acontecer normalmente quando você está em tarefas que são tarefas automáticas. Então, quando você está fazendo uma coisa a primeira vez e você não sabe muito bem como que você faz aquilo, normalmente a sua atenção está 100% focada naquilo ali. Você está atento, você está mais em alerta. Então, o seu córtex frontal ele precisa estar num nível de atividade que as outras coisas às vezes ficam apagadas até. Você está focado naquilo, Uma pessoa entra num estado de hiperfoco, parece que todas as outras coisas desaparecem, ela tá ali. Só que, diferente do hiperfoco, na verdade, a gente está falando do devaneio, ele vai acontecer quando o nosso cérebro pode descansar. Então, quando você está hiperfocado, toda a sua energia está direcionada àquele lugar. Quando você faz tarefas que você faz todo dia, que você faz rotineiramente, o que o nosso cérebro faz? Isso aqui eu já sei fazer. Fica aí no automático. Enquanto isso, eu vou resolver outras coisas. Deixa eu sair ali, deixa eu entrar num devaneio para eu processar algumas coisas aqui e depois a gente volta. Então, acho que se você dirige, você já deve ter passado ou vivenciado uma situação que você chega no seu trabalho, ou chega na faculdade, ou em algum lugar, você fala, caramba, como eu cheguei aqui? Porque a sua lembrança é de você saindo de casa
e você chegando no lugar. Mas o que aconteceu no intervalo, nesse trânsito? E os sinais que você parou, e as ultrapassagens que você fez, tudo isso aconteceu. Mas como você faz aquilo tão automaticamente, o seu cérebro se permite deixar você num corpo automático e ir para outros lugares. Então, é isso que vai acontecer no processo de devaneio, por isso que é tão comum ele aparecer em situações que a gente faz de uma maneira muito rotineira. Banho, trânsito, dependendo do trabalho. Então, dependendo da situação, isso vai acontecer, principalmente quando você não precisa pensar muito para fazer o que você está fazendo naquele momento. O devaneio, ele não é um problema. Tem um transtorno? Existem alguns transtornos mentais que, de fato, o devaneio aparece muito. Mas, em si só, esse mecanismo de funcionamento do nosso cérebro, por si só, ele não é um problema. Na verdade, isso é um funcionamento comum. Então, você ter devaneios, a sua mente vagar, você imaginar coisas, isso é um mecanismo programado mesmo nosso, que vai ser importante para algumas coisas. Então, o momento que a gente está no devaneio, porque eu não preciso pensar muito naquele momento, é a hora que eu organizo o que aconteceu, eu vou construir as narrativas sobre minha vida. Então, por exemplo, fui lá no casamento da minha irmã, né? Início de novembro. Tivemos um acidente, minha esposa se acidentou depois, aquela coisa toda. A história passa, a gente fica falando, como foi? Aí daqui a pouco você se perde, você lembra da cena, não sei o quê. O que está acontecendo nesse momento que você se perde para viver uma cena que já foi vivida? O que você está fazendo, o que o nosso cérebro está fazendo, é criando as narrativas que ele precisa para que aquele momento fique guardado. Então, o momento do devaneio, ele é um momento quase de organização cerebral das nossas memórias, dos eventos, nas nossas emoções, a construção da nossa identidade. Tudo isso vai acontecendo nesses momentos de devaneio. Uma outra coisa que aparece muito aqui, que é super importante, é o próprio ensaio mental. Quando a pessoa entra numa situação de devaneio, então, sei lá, uma coisa mais concreta, tá? Ela vai ter lá um seminário e ela começa a se imaginar, ela se pega pensando o que ela vai falar, o que ela não vai falar, o que ela pode dizer a partir daquilo, e ela imagina que ela tá falando, que ela tá fazendo. Ela tá fazendo um ensaio mental. Isso a gente sabe que é um treino, são um momento que você planeja o que você vai fazer, é um momento que você se organiza. Pessoas que fazem muita camuflagem social, por exemplo, elas fazem muito ensaio mental. Então, elas se preparam para a cena, elas se preparam para o evento que elas vão. E normalmente não dá para a gente não falar, peraí que eu vou entrar num devaneio agora. Não é assim que funciona. No dia a dia, na hora que eu não preciso mais pensar no que eu estou fazendo, o meu cérebro mesmo cria esse mecanismo para que esses processos venham sendo organizados mentalmente. Só que além disso, acho que coisas muito importantes aqui o devaneio é hora da criatividade, é hora da sua imaginação. Então, pessoas que têm TDAH, por exemplo, elas têm muito devaneio, é uma característica do quadro. Então, a pessoa se imagina ganhando um prêmio Nobel da Paz, o outro se imagina ganhando um Oscar, o outro transou com metade do mundo só na imaginação dele. Esses processos, que são processos de devaneio psicológicos, eles acontecem e eles são importantes para a própria constituição da imaginação e da criatividade nossa, de resolução de problemas. Então, isso aqui também está acontecendo. E existem duas coisas que eu acho que elas são as mais importantes, e a partir daqui eu quero me aprofundar mais, que o devaneio, ele é um processo, ele é um meio, um mecanismo, vamos colocar assim, de processamento emocional e de regulação psíquica. Então, quando a gente vivencia uma emoção, essa emoção muito intensa, a perda de um membro da família, ou uma crise de ansiedade, ou uma situação de humilhação que a pessoa vivenciou em determinada situação, ou que ela ficou constrangida numa outra. Quando isso acontece e aquela emoção vem com muita força, a tendência é que ela vai entrar em mais devaneios. Quando ela entra e que ela
repassa a cena, repassa o que foi falado, imagina se ela poderia falar diferente ou não, e todos esses processos estão acontecendo. O que a pessoa está fazendo naquele momento, o que o corpo dela está fazendo naquele momento, é processando a emoção. Como uma massa de bolo, de pão, que você amassa e você amassa e você amassa e você deixa ela descansar um pouco, aí daqui a pouco você pega e você amassa, que é muito do trabalho terapêutico. A gente tem um mecanismo próprio para fazer isso. E isso acontece através dos nossos devaneios. Então, uma pessoa morre. Às vezes eu processo o luto nesse lugar. Imagino conversas, tenho diálogos com essa pessoa, né? Vivencio coisas que eu queria ter dito e eu não disse, naquele momento eu me permito falar. Quando eu faço isso, eu estou regulando as minhas emoções. E além disso, que é aqui que começa a morar o perigo, quando a gente usa o devaneio e ele começa a acontecer, nessa viagem, essa desconexão da mente, ela vem com uma função de regulação psíquica. Então, eu começo a vivenciar na minha vida uma série de emoções que eu não gosto, que eu não sei lidar, que eu não consigo manejar, e entro em devaneios no sentido de tentar processar essas emoções, essas cenas e construir todas essas narrativas. Só que na busca dessa regulação mental, uma das coisas que as pessoas começam a fazer muito é um mecanismo do nosso próprio corpo. A gente começa a fugir e a se esquivar. Então, é muito comum que o devaneio comece a se tornar um padrão de comportamento que a gente vai chamar de esquiva experiencial. Eu tenho tanto receio de viver, ou eu começo a viver tanto aquelas cenas dentro de mim, que eu não entro na vida. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Uma pessoa que tem muita ansiedade, e ela tem um evento daqui a 2 semanas. Ela começa a pensar sobre esse evento. E ela se vê no evento, ela se vê conversando com as pessoas, quem ela vai encontrar, quem ela vai ver. E ela faz isso 1 semana, 2, ela pensa 1 dia, 2 e pensa na roupa. E ela tá nesse processo de devaneio, né? Imaginando tudo o que vai acontecer naquele lugar. Pode chegar um momento que a pessoa já tem tanta certeza que vai ser ruim e que vai ser desconfortável, porque aquelas 2 semanas que ela só pensava naquilo, ela se sentia mal e ela se sentia ansiosa, que a gente começa a buscar estratégias para a gente não sentir. E na busca de estratégias para não sentir, a gente começa a evitar coisas na vida que nos faça sentir. Então, quando uma pessoa tem ansiedade, ela passa a evitar aquela cena, ela passa a evitar no concreto aquela relação. E é aqui que o problema começa a aparecer. Por quê? Às vezes a vida da pessoa é tão ruim e ela não está escapando à toa, né, do que está acontecendo, e tá tão ruim as relações, e ela não pode ser quem ela é, e ela tem medo de falar as coisas, de como que ela vai ser entendida, e ela entra em devaneios, e nesses lugares ela é ela. Então, quando isso vai acontecendo, acaba que a pessoa vai construindo um mundo interno que se torna o único lugar da vida dela que ela consegue ser ela. E aí, quando esse mundo interno está muito construído dentro das fantasias da vida que ela gostaria de ter e ela não consegue, a pessoa começa a entrar no empobrecimento da vida real. Então, realmente ela não tem nada acontecendo e isso, consequentemente, aumenta o sofrimento dela. Deixa eu te explicar isso aqui, tentar te explicar isso aqui de uma outra maneira, e eu acho que a gente começa a ver isso nas redes sociais, isso aqui fica muito forte. Eu, sei lá, tô num casamento hétero, sou gay. Vamos pensar numa cena dessa. Tô num casamento hétero, sou gay. E tô ali porque eu quero estar ali, porque eu não tenho coragem de falar pra minha família, porque eu não quero assumir. E eu tô vivendo aquela vida. Ok, se eu tô vivendo aquela vida dentro de vários desejos que eu não tenho, que não era uma vida que eu gostaria de estar tendo, eu caminho pro devaneio, porque aquilo é muito ruim. Então eu vou para um lugar que eu, sei lá, me imagino transando com mulheres, me imagino pedindo divórcio, fico fantasiando, a minha família me aceitando lindamente, falando, poxa, por que você achou que a gente ia ter preconceito com você? Não, imagina, a gente não tem preconceito com ninguém. Família lá,
extremista, extrema-direita, radical religiosa, e a pessoa está nessa fantasia. Só que dentro da fantasia é maravilhoso, porque dentro da minha fantasia eu sou aceita, dentro da minha fantasia eu tenho a minha expressão da minha sexualidade, dentro da minha fantasia as pessoas me amam, elas, né, gostam de mim, gostam de estar comigo. E como que é a minha vida? Um homem que eu não gosto de transar, filhos que eu nem sei se eu gostaria de ter tido, um emprego que eu acho péssimo. Tudo é tão ruim fora que dentro fica muito mais interessante. Só que quanto mais tempo eu gasto dentro, menos efetivamente eu estou construindo uma vida fora. E aí nos momentos que eu sou obrigada a sair do meu devaneio e venho para a realidade, aí o problema começa a acontecer. No momento que o meu marido me arranca do dorama, porque ele começa a reclamar que eu só consigo viver ali dentro, eu saio da fantasia, que eu fico fantasiando que os homens coreanos são os homens mais maravilhosos do mundo, sendo que na realidade é considerado um dos países mais machistas que tem no mundo. Olha a diferença da realidade para a fantasia. Mas estou eu aqui assistindo todos os doramas que já existiram, que já entraram em qualquer streaming, fantasiando aqueles homens e aquelas relações, não invisto no meu casamento, não tenho conversas ou não me permito conhecer pessoas, fico presa numa fantasia que nunca vai acontecer, porque ainda que você conheça um coreano, pode acreditar em mim, eles não são os protagonistas dos doramas que você assiste, e a vida real fica pobre, a vida imaginária fica rico, a vida real fica pobre. Quando isso fica muito discrepante, às vezes a pessoa começa a ter muito devaneio. Então, o que deveria ser momentâneo, estou processando uma emoção, estou me organizando psiquicamente, eu estou ensaiando ali para uma situação XY. Não, eu começo a ver prejuízo funcional. Então, a pessoa começa a perder prazo, começa a procrastinar, começa a perder compromissos, ela começa a ter um prejuízo real na vida dela. Olha só, às vezes o devaneio dessa desconexão a gente faz através das telas. Então, quando eu tô assistindo o dorama e sonhando com aquele relacionamento perfeito que eu tô vendo, com aquele homem, não sei, tal, etc., eu tô babando praticamente e me imaginando como seria viver se eu pudesse, e eu tô naquela fantasia. Eu não vejo que meu filho está precisando da minha ajuda, eu não vejo que meu marido queria conversar comigo, eu procrastino o relatório que eu tinha que entregar, amanhã eu perco o prazo, aí eu estou em cima da hora. Isso começa a gerar prejuízo. Uma outra coisa muito perigosa dentro desses processos de devaneio é quando a fantasia é ruim. Então, uma pessoa que entra em devaneio e ela está imaginando catástrofe, e ela está vivenciando situações que ela está se sentindo humilhada, rejeitada, que ela se autocritica, ou que ela é criticada, ou que ela entra num devaneio, ela se julga e ela se cobra. Quando isso está acontecendo, os nossos estados emocionais também estão acontecendo juntos. Então a pessoa, quando ela vai para um devaneio com uma carga emocional muito negativa, daqui a pouco, sem se dar conta do porquê, ela se sente triste o tempo todo, ela se sente apática, ou ela começa a se perceber ansiosa. Como que você não vai se perceber ansiosa se você está o tempo todo pensando em desgraça, ou imaginando o filho morrendo, ou imaginando não sei quem ficando doente? Dependendo de como esses devaneios e como que essas cenas estão acontecendo mentalmente, as nossas emoções vão estar correspondendo a elas. Um outro problema que eu acho que já deu para você entender é uso crônico. Eu começo a ter uma vida que é tão internalizada, que é tão íntima, que eu começo a não me dar conta que eu não estou atuando na minha vida. Tem um filme que eu particularmente acho bem interessante, chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Vale a pena, não sei em que streaming tem esse filme não, mas vale a pena assistir ele. É muito interessante que no início do filme, vou dar só um pequeno spoiler, tá? No início do filme, você começa a ter um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo e o que não está acontecendo, porque parece que está tudo meio que acontecendo. E chega um momento, bem no início mesmo, que eles começam a mostrar que não,
que tudo aquilo que estava acontecendo, que você via, na verdade, estava só na imaginação daquele personagem. Então ele passava por uma situação que ele estava sendo constrangido, ele se imaginava gritando com a pessoa, xingando a pessoa, matando a pessoa. E aí quando vinha para a cena real da vida, ele estava calado, quieto, somente recebendo a situação de humilhação. O devaneio, quando ele começa a se tornar muito frequente a ponto de prejudicar, você começa, na verdade, a estar fazendo o uso do devaneio agora não só para processar emoções, mas o uso do devaneio agora está vindo para você fugir da realidade. Então, eu tenho uma realidade que eu não gosto, eu estou numa relação que eu não gostaria de estar, ou eu estou numa situação que eu estou perdendo a minha mãe, eu não gostaria de estar perdendo ela agora, e eu estou vivendo essa situação que ela é muito real e ela é muito difícil, eu estou passando por um divórcio, ou vai ser mais um ano da minha vida que eu vou passar o Natal sozinha, e a realidade começa a ficar tão dura, e a realidade começa a ficar tão pesada, que o mecanismo para a gente conseguir minimizar as emoções é a gente entrando no processo de devaneio. E a gente vai fazendo isso com cada vez mais frequência. Não sei se deu para você perceber, mas se isso começa a acontecer muito e eu começo a gastar muito tempo dentro do meu mundo interno e não atuando na minha vida, o que vai acontecer é que você começa a ter uma desconexão relacional. E essa é uma coisa que a gente começa a ouvir muito, né? Os consultórios dos psicólogos começaram a escutar muito o quê? Corpo presente, mente ausente. A pessoa tá lá, mas está no celular o tempo todo. Ou a pessoa tá lá, né? A presença dela, ela tá ali, fisicamente ela tá ali. Mas você tá falando, aí você olha para ela tá pensando em outra coisa, e não no que você tá dizendo naquele momento. Então, essa desconexão relacional exatamente está acontecendo, por quê? Porque a gente está vivendo a nossa vida dentro de nós, e não atuando na nossa vida dentro de um espaço, dentro de um campo que seria possível mudar e transformar. E é aqui que a gente está vivendo um grande problema. Olha só, o devaneio, ele é um mecanismo, ele é um processo natural, biológico, programado. Né? Quando a gente descobre a nossa rede neural padrão, o que a gente entende? Bom, na hora que você fica meio à toa, né? Podendo se distrair, porque você já faz aquilo e você sabe o que faz, a nossa mente não vai para qualquer lugar. A nossa mente vai para um tipo de pensamento que é padronizado. É isso que a gente descobriu. Que são os nossos devaneios. Passado, presente e um futuro, nesse momento eles se misturam. A gente faz isso, a gente precisa, é importante para eu processar a emoção, é importante para eu me regular, é importante para eu me preparar para uma cena, é importante a fantasia, para eu estimular a criatividade em muitos momentos. Então, tudo isso é importante. Mas em alguns momentos, começa a fugir do que é não só esperado, mas começa a gerar prejuízo, que eu acho que esse aqui é o ponto. Eu começo a gerar prejuízo. Por quê? Porque eu tô dentro, tô sempre dentro e nunca fora. O que é o ideal? Ah, Adriana, como que eu lido com os meus devaneios? Eu tenho muito devaneio, eu tenho pensamentos ruins sobre as coisas, e quando eu vejo eu tô lá ansiosa porque eu tive um devaneio e eu, né, começo a imaginar desgraças, por exemplo. Como que eu lido com isso? Olha, teoricamente é bem simples, tá? Você precisa fazer uma coisa. Aí eu acho tão simples que é ridículo, porque a gente não consegue, mas vamos lá. Você precisa fazer uma coisa. Você precisa viver com atenção plena. Se você conseguisse, se nós seres humanos conseguíssemos viver conectados ao presente e nada além do presente, nós não teríamos problema. Porque quando a emoção viesse, nós falaríamos sobre ela, nós processaríamos ela, nós conversaríamos com os nossos irmãos o que nos deixou chateado, a gente falaria para os nossos filhos, a gente conversaria com os nossos chefes, mas a gente não faz isso. Viver com atenção plena, que é um grande desafio, é a solução do devaneio, porque se eu estou presente, se eu estou comendo, sentindo a comida, eu não estou comendo imaginando que a minha mãe vai morrer amanhã. Isso não vai acontecer. Esse é o cenário ideal. Ok. Idealmente, o que você faz? Viva com atenção plena.
Se você conseguir, me avisa, porque eu tô tentando ter um tempo e ainda assim tem sido difícil, apesar que alguns dias fica um pouco mais fácil quando você treina. Mas não é sempre, não é o tempo todo. A gente não entra no automático à toa também, seria exaustivo a gente ter que pensar em absolutamente todas as coisas para fazer o tempo todo. Né? Estar presente o tempo todo exigiria um gasto mesmo de energia que o nosso corpo entende que de vez em quando a gente tem que se desconectar. Então, a realidade é, não tem como você não ter, ok? Então, essa é a realidade pontual e real. Se eu não tenho como não ter, o que eu faço? Você precisa aprender a lidar com seus devaneios. Então, esse é o ponto e é aqui que eu vou caminhar para o final, ok? Vou falar disso para a gente poder terminar. Aprender. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, a gente não sabe, gente. A verdade é que ninguém nos ensina a lidar e a gerenciar as nossas emoções. Bom, não sei você, mas ninguém me ensinou. E a gente acaba não aprendendo a lidar com isso. Então, quando o paciente está lá me contando que ele estava dirigindo e no meio do trânsito ele teve um pensamento que foi: você devia bater o carro na árvore. E ele, por 2 segundos, 3 segundos, se vê naquela cena que ele bate o carro e que ele morre. E ele se sente angustiado. E ele fala: meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, como que eu posso pensar isso? E aí quando ele pensa isso, ele fica mais angustiado ainda. Aí não adianta eu virar para o meu paciente e falar assim: não pense, não tenha devaneios. O problema é que você está tendo devaneios. Sabe o que você tem que fazer? Pare de ter devaneios. Eu acho que essa é a minha birra com os médicos. Então, às vezes você fala um problema com o médico: eu estava com um problema no olho, fui no oculista. Ele falou: você usa muita tela? Eu falei: uso. Ele falou: não, então faz o seguinte: a cada 30 minutos você dá 20 minutos de intervalo de tela. Estava no auge da pandemia, eu devia estar gastando umas 14 horas na tela. Não existia para. Ele falou aquilo, eu falei: aham. E eu saí, e eu pinguei o colírio que ele me passou e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Ok? Então, muitas vezes as soluções não pense, não faça, que às vezes a gente fala com a gente, né? Você começa a entrar no devaneio e fala: para de pensar isso. Não faça isso com você está se pedindo para fazer uma coisa impossível. Se você já está com dificuldade, porque você está se cobrando para fazer uma coisa que você não está conseguindo fazer. Então, pare. Como que a gente lida com devaneio? Primeira coisa, é um nome muito técnico que a psicologia tem, chamado defusão cognitiva. Você precisa fazer uma defusão. Você precisa se desconectar, você precisa se deslocar. Como que é isso? Olha só. Quando entra o devaneio, a primeira coisa é que você precisa observar. Então, começou o devaneio, eu observo. Caramba, imaginei agora, pensei em tal coisa. Por que eu pensei isso? Por que eu quero? Não tá legal? O que eu tô me dizendo? Comece a se fazer essas perguntas. Ao invés de você começar a brigar com o que você está pensando, ou para onde a sua mente está indo em determinados momentos, você fica nessa briga, para de fazer isso. Observa, questione. Nossa, entrei no devaneio, ó, isso aqui aconteceu. Questione. Por quê? Por que agora? Por que isso? Isso é um desejo meu? O que eu tô querendo me dizer nesse momento quando eu penso nessa cena? Nomeie corretamente. Então, comece a fazer uma diferenciação de: as coisas que eu penso faz parte de quem eu sou, com certeza. Tem alguma coisa ali que é meu, senão não estaria pensando naquilo. Mas não é quem eu sou. E essas são duas coisas diferentes. Então, quando uma pessoa entra numa situação de devaneio e ela começa a se cobrar, e ela começa a imaginar cenários, às vezes cenários bons, tá? Ela tá imaginando, ela ganhando um prêmio Nobel e falando sobre aquilo. Ok, observa, olha só, tô ganhando de novo aqui o prêmio Nobel. Acabei de ganhar o prêmio Nobel. O que é? Eu quero ser vista? Eu sinto falta do olhar do outro? Eu preciso de reconhecimento? Eu nunca tive? Eu tô esperando alguém me validar dentro do que eu acho que eu posso e que eu não posso? Você precisa questionar por que aquilo está acontecendo e a partir daquilo nomear aquilo corretamente. Eu lembro, eu estava na terapia
eu tava tendo alguns problemas no casamento, a gente tava discutindo mais e tal. E aí ficou um tempo assim e melhorou. Relacionamento, né, gente? Vai e volta, você quer e tal, melhor, pior, melhores amigos, te amo. E aí, quer tirar férias? Como que você tá? E a gente tava no momento, ficou estranho e tal, daqui a pouco voltou, tava tudo bem, tudo ótimo e tal. E a gente tava um dia, eu tava em Brasília, a gente tava dirigindo, a gente cantando no carro, papapá, cantando uma música. E aí começou a tocar uma música que a gente gosta muito e que a gente fala que é a nossa música. E começou a tocar música, e eu tava feliz, minha esposa tava feliz, a gente tava cantando, dançando. E de repente, eu dirigindo, eu entrei no devaneio e eu me vi no enterro dela. E eu me vi naquilo, me veio uma vontade de chorar na hora assim. Aí eu fiz ancoragem, voltei, já vou te ensinar como que você faz isso. Voltei e levei pra terapia. Falei, você não sabe o que aconteceu. E aí contei. Ah, aconteceu isso e tal, nananana. Me vi no enterro dela e tal, me deu vontade de chorar, papapá, papapá, papapá. E a terapeuta falou, interessante. Ela falou, no momento que você tá bem, você se imagina no enterro dela. Por quê? Aí eu falei, porque eu não quero perder. Os nossos devaneios estão falando dos nossos desejos, dos nossos medos, dos nossos anseios. E muitas vezes a gente tem tanto medo deles que a gente nem entende o que eles estão querendo dizer, para que a gente possa até aplicar aquilo na nossa vida. Então pare de brigar com você e comece a se perguntar. Observe, se questione, né? Ah, isso aqui é um medo. Eu tenho medo que isso acontece. Sabe o que é? Eu fico viajando aqui que eu tô ganhando o prêmio Nobel, porque eu adoraria ter reconhecimento de pessoas que eu acho que eu nunca vai vir. Então, gostaria que o mundo me visse. E principalmente você precisa entender, semana que vem eu vou falar mais sobre isso, mas você precisa entender que pensamento é um evento mental e não uma realidade objetiva. Essa é a diferença que você precisa fazer. O fato de eu pensar e de eu imaginar e do meu corpo conseguir sentir tudo aquilo naquele momento com toda a intensidade do mundo não significa que eu estou vivendo aquilo de maneira real e objetiva. Aquilo está no campo do meu pensamento. Então, aprenda a fazer isso. Adriana, observei, percebi que eu estou no devaneio, comecei a me questionar, o que eu faço? Você precisa voltar. O nome disso a gente chama de ancoragem, é uma técnica. Você precisa voltar para o presente. Nessa cena que eu estou te contando, que eu estava dirigindo, que eu me vi nessa situação, eu lembro que na hora que eu percebi, a primeira coisa que eu fiz foi eu apertei o volante. O que você faz numa ancoragem? Você precisa voltar na hora para uma percepção que vai estar no seu corpo ou no ambiente. Então eu aperto a mão, eu sinto o meu corpo, eu sinto a minha mão ali no volante, eu sinto o sol chegando no meu corpo, eu saio de dentro de mim e eu me jogo para fora de uma certa forma, né? Para que eu possa perceber o externo, para que eu possa sentir o que está fora, e nisso eu me desconecto, porque, olha só, eu me desconecto dessa viagem que eu tô tendo. Quando eu me obrigo a vir para fora, né? O que eu tô fazendo, na verdade, é gerando uma nova estimulação para o meu corpo. Nesse momento que aparece um estímulo novo do nada, o que o nosso cérebro faz? Apaga a rede padrão aí, porque não dá tempo de ficar viajando, porque a gente tem alguma coisa real que a gente precisa lidar. Essa técnica chama-se ancoragem. O que eu faço? Observei. Ok, tô viajando aqui, o que eu faço? Volta, respira. Olha, esse mês de novembro para mim foi um mês de bastante atenção plena, gente. Foi um exercício diário de atenção plena. Eu lembro de eu tava lá em Vitória e minha esposa não tá podendo andar. E aí fomos pros quartos. Aí chegamos no quarto, ela falou, pega meu celular pra mim. Aí eu voltei e peguei o celular. Aí quando eu cheguei com o celular, ela falou, você pega o carregador pra mim? Aí eu voltei e peguei o carregador. Aí quando eu entreguei o carregador, ela falou assim, você pode pegar a extensão pra mim? Naquele momento, eu entrei em devaneio quase. Tipo assim, o quê? Aí você quase começa a ter um diálogo mental com a pessoa para resolver uma briga externa interna, que externamente parece que não tem nada acontecendo. Aí eu respirei. Aí sabe o que eu fiz? Eu respirei, coloquei a mão na minha perna
e falei, nossa, que privilégio que eu tô tendo de poder andar. Aí eu tirei meu chinelo, aí eu comecei a andar no chão, descalço, sentindo o pé gelado. E eu falei, nossa, olha que privilégio eu poder andar com as minhas duas perninhas aqui. Sair do devaneio, eu preciso voltar para o presente, eu preciso me ancorar no agora. E o que está acontecendo agora? Na real, ela está com um problema que ela precisa resolver aí com alguns meses de fisioterapia e eu tô muito bem, graças a Deus, cuidando da minha saúde, a ponto que eu consigo dar 10 voltas no mesmo dia para buscar água. 10 voltas não, né? No mesmo dia não, né, gente? É bem mais. Mas eu consigo fazer isso várias vezes sem que isso gere um estresse ou um cansaço em mim ou no meu corpo. A gente não tá nesse lugar. A gente tá onde? A gente tá no devaneio. A gente entra num problema que a gente acha que ele nunca mais vai acabar e você fica preso naquele lugar sem se dar conta que fora de você e fora da sua cabeça tá tudo muito bem, obrigado. Por que você tá nesse lugar aí? Então, você precisa voltar para o presente. Precisa se reconectar no agora. Traz você de volta para agora. Trouxe, o que eu faço? Agradeço, respiro, tomo uma água gelada, põe o meu pé no chão e sinto o chão geladinho ali naquele momento. Olha só, eu tô voltando pro presente. Ok. Só que tem hora, né? E nem sempre também o nosso devaneio é ruim. Se ele é ruim, você provavelmente está com algum transtorno mental. Depois eu vou falar sobre isso não hoje. Mas tem hora que o devaneio é bom. Imagina você ganhando o Oscar, que coisa delícia. Imagina você... Nossa, gente, a quantidade de livro que eu já escrevi, que eu já autografei, a quantidade de palestras que eu já fiz, vocês não têm noção. Como que a minha mente já escreveu livros dentro dos meus muitos devaneios. E às vezes é bom que as pessoas começam até mesmo a gastar muito tempo nisso. Então, acontece de, às vezes a vida está tão empobrecida das coisas que a pessoa fica lá dentro daquilo e alimenta aquilo e se mantém naquilo. Se esse é o seu caso e esse é o seu devaneio, isso também vai ser um problema, tá? Porque sua vida mental fica muito rica e sua vida real fica muito pobre. O que eu faço então? Traz o devaneio para o real. Como que você faz isso? Sempre que for possível. Então, às vezes você vai pensar numa coisa que você fala, nossa, eu queria muito fazer isso. Mas eu fiquei me imaginando voando com os pássaros e talvez se eu não morrer e voltar pássaro, talvez eu não consiga nessa vida. Não sei que a medicina avance bastante, então agora não é possível fazer isso. Ok, não é possível fazer isso. Mas talvez tenham outros que você pode fazer. Então, deixa eu te contar um devaneio que eu tive esse ano. No início do ano a gente viajou, fomos pro Peru. E aí lá num dos passeios que a gente fez lá no Peru, a gente andou de cavalo. E eu falei, sabe uma coisa? E aí, beleza, andamos de cavalo, subimos, descemos e tal. E num dos meus devaneios, o que eu me imaginei? Cavalgando. Sabe aquele momento que você cavalga, tipo Xena, Princesa Guerreira? Eu me imaginei, eu falei, nossa, é muito bom cavalgar. Ai, cavalo. Aí, viajando. Aí fui, cavalguei, comprei um aras, comecei a criar cavalo. Nossa, gente, fiquei rica pra caramba. Nossa, olha, nem a Mega Sena comprava tudo que eu conseguia imaginar naquele momento. Aí comecei a ficar nisso. Aí, de vez em quando eu tava viajando e tal. Falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou fazer hipismo. Aí eu peguei o meu devaneio lá numa coisa que eu fiquei imaginando, eu falei, deixa eu trazer para a realidade. Tem 6 meses que eu tô fazendo hipismo, ainda não caí do cavalo, tô com a meta de tentar não cair. Já aprendi muita coisa, já passei muito sufoco, ainda não sei cavalgar, tá? Infelizmente ainda não aprendi como faz o galope, mas um dia eu chego lá. Tem hora que a sua mente te proporciona ideias incríveis, que você vive com intensidade no seu devaneio, que você pode sim pegar coisas desse lugar e trazer para sua vida concreta. Vai testar, né? Falei com a minha esposa mês passado, em outubro, eu falei, sabe uma coisa, eu tava me imaginando aqui, viajando assim, dirigindo, bora fazer kart? Nossa, vai ser muito legal. Fiquei me imaginando em alta velocidade, dirigindo e tal. Fomos fazer kart, o que aconteceu? Vomitei a alma, abandonei a prova no meio do caminho porque eu comecei a passar mal. No meu devaneio foi bem mais legal do que na realidade. Falei que agora eu já posso cortar kart da minha lista de coisas que eu já fiz.
É você pegar uma vida mental sua, que às vezes é muito rica e que você gasta muito tempo dentro dela, começa a pegar coisas nela e começa a trazer para o seu real, começa a trazer para a sua vida, começa a viver. Eu vou gostar? Às vezes não. Tem coisas que são bem melhores na nossa cabeça, tá? Mas tem coisas que você pode se apaixonar. Então, saio do kart vomitando, mas estou fazendo aula com os meus coleguinhas crianças de hipismo e tenho me divertido. Pegue os seus devaneios e a sua imaginação e a quantidade de projetos que você já criou na sua cabeça, os livros que você já escreveu, os temas que você já estudou e começa a trazer isso para a sua vida real. Então, faça isso. A última coisa para a gente encerrar, que estão me cobrando o tempo aqui, eu tô esperta hoje, hein? Olha só. Começou a ocupar o seu tempo. Você começa a viver uma vida interna muito intensa, você está sempre muito interiorizado. Daqui a pouco, né, que eu acho que é uma coisa que as redes sociais têm proporcionado, você acaba, às vezes, construindo um pouco dessa vida fantasiosa aqui dentro mesmo, né, nos perfis fakes, nos perfis paralelos que as pessoas têm, que são elas de verdade. Então, a gente sabe que isso acontece aqui nas redes sociais, né? Quando isso começa a acontecer, tem muito devaneio, começa a prejudicar suas relações, você está desconectado o tempo todo, você nunca está presente naquele lugar, ou você começa a ter devaneios que tem sempre muita humilhação, violência, agressão. Quando isso acontece, e dependendo do caso, tá? A pessoa pode começar até a duvidar do que é fantasia e do que é realidade. O delírio, ele é uma linha muito tênua entre um processo de fantasia e um momento que eu não consigo mais diferenciar o que é real do que não é real. Quando isso acontece, já chegou a hora da terapia. Olha, para ser bastante sincero com vocês, quando isso acontece, já passou a hora da terapia. Então, você já está uns 3 anos atrasado. Então, marque a terapia. Porque nesses casos, a nossa rede neural padrão ela fica tão bem fortalecida e rígida que cria muitas vezes um funcionamento muito neuroticista no cérebro, que vai fazer com que isso se torne tão frequente a ponto que os seus devaneios começam a ser tão ruins que quando você não está ocupado fazendo alguma coisa, você está se sentindo mal, triste e deprimido. E às vezes você não consegue nem parar, porque quando você para, que os devaneios chegam, é a hora que vem as tristezas, a vontade de chorar, a sensação de angústia, a sensação de ansiedade. Esse é o ponto da terapia, ok? A gente não vai fugir do devaneio, ele vai estar sempre presente na nossa vida, mas quando ele está muito frequente, significa que ele virou uma casa de moradia. Mas não de uma vida que você vive, ele vira um lugar que você se esconde. Os nossos devaneios, as nossas fantasias, elas são esconderijos emocionais que a gente vai para imaginar que as coisas poderiam ser diferentes ou para tentar viver aquilo de uma outra maneira. Só que enquanto o devaneio te esconde de uma vida, vai ser a terapia que vai te ensinar a terapia vai ser o lugar que você vai aprender a construir a vida que você quer a ponto de você não precisar fugir o tempo todo para sua fantasia. A terapia é muito poderosa, gente. Hoje eu estava atendendo, vou terminar, prometo, hein? Hoje eu estava atendendo um paciente, tem uns 5 anos que eu atendo ele, e ele parou um tempo a terapia, voltou. E hoje eu olhei para ele, assim, fico olhando para ele no final da terapia, e eu falei, nossa, eu acho que você nem se dá conta da pessoa que você é hoje. Eu falei, você não é a pessoa que eu conheci há anos atrás, você é uma outra pessoa. Eu falei, você é uma pessoa completamente diferente. É muito impressionante, tá? Tem hora que é muito impressionante. Eu falei, você é uma pessoa completamente diferente. Ser uma pessoa completamente diferente é muitas vezes ter conseguido construir uma vida que ela começa a ficar tão boa que você não tem mais vontade de fugir. E a terapia é um lugar, sim, que vai te ajudar nessa construção, ok?